Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí, começando mais um vídeo aí. Hoje vamos falar do bigodinho austríaco e fazer-se a pergunta: e se eles não tivessem morrido, né? Esses grandes personagens aí da história, e se eles estivessem vivos, né? Passasse mais uns tempos de vida e executasse seus planos, o que seria da humanidade hoje, né? Era para se fazer-se a pergunta, né? E se, né? Sei que isso às vezes é só uma querela, às vezes é só uma cogitação, mas faz a gente pensar, né? Então, deixe seu like, comente, compartilhe e siga o nosso canal. Aí, e se o bigodinho austríaco tivesse vivo para contar mais história, né? Desde ali de Berlim ao resto do mundo afora, né? Alguns romantizam chamados neonazistas, né? E outros aí, os esquerdistas, né? Chamam aí ele de genocida e tudo mais, né? Aí vamos ver. Então começaremos aí com essa grande personagem, muito citada pelo mundo, pelos livros, né? Até hoje na política, né? Então o bigodinho austríaco, ele... O livro dele, eu li o livro dele, é My Camp, Minha História, contando aí um pouco da sua visão de mundo, mas o livro My Camp, Minha História, foi um livro aí que ele fez nos primórdios aí da sua história, da sua história pública, né? Da sua história pública aí, contando um pouco da sua história política, nos começos aí do seu pensamento patriota, o Adolf Hitler, né? Que era o bigodinho austríaco, ele é da Áustria, do Império Austro-Húngaro, né? Mas só que ele, ele foi contra, ele foi contra a coroa, contra o Império Austro-Húngaro, ele foi contra, né? Mas ele lutou na Primeira Guerra Mundial. E aí, combatente de guerra, muitas e muitas experiências, sua vida, prisão, quase que morre no campo de batalha. Aí, muitas coisas ele diz, muitas coisas são corretas de Adolf Hitler no seu livro Mein Kampf. Muitas coisas são acertadas e muitas coisas que ele fala parecem as coisas que estão acontecendo agora. Em um país como o nosso, o Brasil, né, sendo aí manipulado pela mídia, pela esquerda, pela direita liberal, neoconservadora. Ele era muito inteligente, uma mente brilhante, Adolf Hitler, né, que fez o nacionalsocialismo, né? Então, ele como um político sagaz, ele, ele se moldava, né, de diversas formas e ele lutou contra o comunismo, né? Lutou contra o comunismo aí e queria destruir o comunismo, né? Queria invadir a União Soviética, tomar de assalto a União Soviética, né? Era o seu plano. Era o seu plano ali de conquista, né? Não ficar só na defesa, né? Como outros países ficaram, mas sim invadir e destruir os soviéticos. Era o plano dos nazistas, né?
Então, o bigodinho austríaco, ele lutou contra aquele grande país, a Rússia, e os maçons liberais americanos se juntaram aos russos. No fim, por fim, os, os americanos capitalistas se uniram aí aos satanistas comunistas para destruir a Alemanha, né? Para aniquilar a Alemanha, né? Aí foi o fim da picada para Bigodinho, né? Então, o que acontece? Foi uma teoria política, né? A terceira via, a terceira posição, não passou desses tempos, de 1945, né? Foi destruída e não deve ser falada em nenhuma redes sociais. Esse livro não, quer dizer, esse vídeo não pode chegar até você. Se chegar, estude tudo, né? Então, e se o Bigodinho tivesse vivo para contar a história, né? Aí vamos ver. O seu livro Mein Kampf mostra como Hitler, o seu lado mal, ele era racista, um revolucionário que tinha a mentalidade daquelas teses iluministas do século XIX, né? Porque era a mentalidade daquela época, não só dele, mas da grande parte do Ocidente, né? Que eram ideias que circulavam, né? Das raças, uma ser maior do que a outra, e etc. O, o darwinismo social, né? O darwinismo social. Então, isso aí ficava na mente de Adolf Hitler, né? E ele era fanático, né? E fanatizou muita gente com essas ideias raciais. Certo que a Alemanha sofreu muito com os tratados depois da Primeira Guerra Mundial, os judeus e outros países da Europa saquearam muito a Alemanha, né? Mas não justifica ele ser extremamente racista, né? Ele ser extremamente racista. No seu livro Mein Kampf ele chama os negros de macaco, e aí nós brasileiros seria assim também estigmatizados se ele ficasse vivo, ganhasse a Primeira Guerra Mundial. Talvez ele fizesse campos de concentração na África, né? Fizesse campos de concentração aqui no Brasil, com as oligarquias dominando o resto da população escravizada, né? E exterminada, consequentemente, né? E assim pelo mundo afora, né? Essa questão piramidal das raças, né? A casta, eles se acharem superiores, extremamente orgulhosos, os anglo-saxões, né? Então eles iam ser extremamente racistas, né? Ele estava com essas teses aí, que era seu maior a sua maior intenção era essa questão racial, os nazistas, né? Então seria extremamente destruidor se Hitler tivesse vivo e executasse esses planos do seu lado mal. Agora, por outro lado, existe um pessoal que se chama os revisionistas, né? Os revisionistas aí, os neonazistas que querem romantizar e querem dizer que não, o bigodinho Hitler, Adolf Hitler era, um, era um católico, era inteligente, ele
ele não ia fazer isso com as raças do mundo, ele, ele não era assim contra as raças, né? Ia ser melhor, o mundo ia ser melhor porque não ia ter comunismo, não ia ter o capitalismo, ia ser só a exaltação do nacionalismo dos seus respectivos países, né? Ia ser muito bom, né? Com ditaduras boas, né? Totalitária. Tá certo, tem isso aí também, né? Na, nas suas cartilhas políticas da terceira posição, né? Só que Hitler, ele matou Delfos, ele foi contra as últimas coroas do Ocidente. E aí esses caras sonham que Hitler seria a proteção do Ocidente, né? Seria o novo renascimento do Ocidente, né? Assim são esses revisionistas, né? E os revisionistas são muito grandes a literatura revisionista, né? A historiografia revisionista, né? E são bastante discriminados, criminalizados os revisionistas, né? Proibidos, né? A literatura revisionista, né? Mas a literatura revisionista tem muita coisa sensata, lógica, né? Geopolítica, muito bom. O, os revisionistas históricos. Então, são esses dois campos aí, um positivo e um negativo, né? Os prós contra o bigodinho austríaco, né? E muita coisa, né? Que tinha que ser um grande estudo sobre o livro Mein Kampf, é um livro extremamente importante para entender o nosso tempo, para entender a mentalidade de Hitler, né? Porque a mídia, ela mente muito. A mídia vai dizer tudo que ridicularizar esse personagem da história que, não, que não deve ser tratado dessa forma, né? Então, muita coisa mesmo. Um arcabouço gigantesco que fala sobre esses assuntos, né? E aí os revisionistas também, já iam esquecendo que os revisionistas dizem que Hitler, o nazista, o campo de concentração, era mil maravilhas, né? Os revisionistas dizem que lá tinha cinema e os, os judeus não eram maltratados como se diz, os judeus não teve o gás de extermínio em massa, não foi 6 milhões de pessoas que morreram, né? Assim diz os revisionistas, né? E é uma coisa muito estudada, né? É interessante, entendeu? É, é muitos extremos, né? Extremo demais, demais mesmo. E mais absurdo ainda é hoje em dia um absurdo é que são esses caras os que se intitulam neonazistas, neopagãos, os, os death metal, né? Black metal do rock aí, que exaltam o nazismo. Mas se esse pessoal fosse daquela época, no tempo do seu tanto aclamado Hitler, se esse pessoal roqueiro fosse do tempo de Hitler, eles iam tudo para, no mínimo, paredão. Levar, né? Levar uma salva de bala. Entendeu? Então é isso, pessoal. Estudem bastante para ver
os dois lados da moeda.